Às vezes nós precisamos aguentar um pouquinho mais, você me entende? Às vezes nós precisamos passar pela prova, sabendo que o melhor escape, que o único escape que eu e você precisamos, ele provém do Senhor. Porque junto com a provação, ele manda escape. Junto com a provação, ele te fortalece. Junto com a provação, vem a provisão de Deus. Quantos creem nisso? Junto com a provação, vem a provisão de Deus. Eu preciso aguentar mais um pouquinho, e você precisa aguentar, crendo que Deus está vendo, crendo que Ele está no controle. Você não sai do teu lugar, não abra mão daquilo que Deus te deu, ou da posição que Ele te colocou, porque as coisas têm se tornado difíceis. E eu e você não podemos perder tempo. Você sabe que faltam 25 dias para 2024? Você já está ligado aí nesse processo do que você fez com o seu ano de 2023? Lembra das promessas que você fez aí na virada do ano? Lembra daquilo que você falou para o Senhor que você cumpriria? Lembra, Giovana? Lembra que você disse que leria a Bíblia todos os dias? Lembra que você disse que o ministério que o Senhor te deu, você faria conforme as forças que Ele mesmo te dá? Lembra que você falou: Deus, independente das circunstâncias, eu não te largo. E louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui e o Senhor está reafirmando a sua promessa nas nossas vidas. Ele é conosco, bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, porque nenhuma das suas promessas deixou de ser cumprida. Louvado seja o nome do Senhor, porque independente das batalhas que eu e você enfrentamos, ou foi só eu que enfrentei? Todos nós enfrentamos. O Senhor esteve ao nosso lado. Ora, se não fosse o Senhor, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, eles nos teriam engolidos vivos. E eu e você não estaríamos aqui para contar a história. Então eu quero encorajar você, nesses últimos 25 dias do ano de 2023, a fazer coisas que talvez você não tenha feito durante todos os outros dias desse ano. Quem topa aí comigo? Quem topa ter uma vida devocional mais firme com o Senhor? Ouvir mais a voz dEle? Cumprir mais aquilo que Ele diz ao nosso respeito? E eu queria contar para vocês muito rápido a história de uma família ou de uma mulher que vocês conhecem muito bem. E antes do culto nós fizemos alguns vídeos, não foi, Meline? Perguntando a algumas pessoas o que elas sabiam sobre esse personagem bíblico. Gente, ficou muito top. Depois vocês vão lá nos nossos rios, ainda não está publicado, mas depois vocês vão ver como ficou muito bom, ficou top. Enfim, eu quero tratar com você sobre desafiar a crise, da aflição à vitória. Desafiar a crise não por nós mesmos, nem pelo que nós somos, ou temos, ou podemos, mas saber que existem crises e lutas que nós não podemos fugir. Muito pelo contrário, elas precisam ser enfrentadas. E eu queria falar sobre isso na história de uma mulher que recebe o nome dela na Bíblia de um livro, e essa mulher é Ruth. Eu sei que você conhece muito bem essa história. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será. Nós temos um só Deus, amém? Nós somos um só povo. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali e serei sepultada.
que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Ruth 1, 16, 17. Sabe, queridos, esse livro... Ele fugiu? Não, o tecladista fugiu, foi embora, foi, né, tadinho? Ele chegou aqui muito cedo, não foi isso? Eu já quero agradecer até o Erlon, a banda que estão aqui conosco. Nós já nos conhecemos, não é isso? Desde lá de Campo Grande, o Erlon já esteve aqui conosco e é sempre uma grande bênção. Marquinho, a gente tem que fazer uma blusa para você, né? Depois a gente bola aí, MCCD, mas... né, dos homens que nos ajudam aí, porque é uma benção. Marquinhos não foge, né? Marquinhos está sempre aí, tem sido abençoador. Então, esse livro foi escrito num tempo muito turbulento de Israel. Lembra da época dos juízes? E uma coisa marcou muito aquela época, e talvez não seja muito diferente de hoje. Cada um fazia o que achava melhor. Não havia unidade, Adriana, não havia um consenso, não havia o sentimento de corpo, não havia o sentimento de que tudo era para a glória de Deus, não havia o sentimento que Ele era o Rei dos Reis, não havia o sentimento de que só o Senhor deveria ser adorado, e cada um fazia aquilo que parecia melhor, e era esse o cenário que existia aqui, na época em que Ruth foi escrito, na época que a família de Noemi sai de Belém e vai para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra que não conhecia o Senhor, muito pelo contrário. Os moabitas eram conhecidos, vocês se lembram lá de Balaque e Balaão? Os moabitas eram conhecidos porque as suas mulheres foram usadas para desviar os homens de Israel através da prostituição, lembram disso? Mas eles saem de Belém porque havia fome naquela terra, e a palavra de Deus diz que foi na época dos juízes, e é muito dito que talvez tenha sido na época de Gideão. Lembram de Gideão e os seus 300? Talvez tenha sido nessa época em que essa família resolve procurar socorro em terras estrangeiras. Havia uma crise instalada porque havia fome. Havia uma crise instalada porque havia soldados, haviam inimigos batalhando contra Israel. Havia uma crise e eles foram procurar respostas no lugar errado. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que em meio à crise, em meio às dores, em meio às coisas que nós não controlamos, não tem coisa que é assim, nós achamos às vezes que controlamos de um tudo. Nós achamos que nós damos conta, nós achamos que o controle é nosso, nós achamos que pela nossa sabedoria, ou talvez pelo cargo, ou talvez do lugar onde nós estamos, nós podemos controlar as coisas. Mas nesse momento de crise, é um momento que você não pode olhar para aquilo que está apertando teu coração, mas você deve olhar para o alto, da onde o Rei sublime governa todas as coisas, da onde Ele dá ordem ao nosso respeito. Ele não perdeu o controle da história e Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Deus tem escape para nós. Em meio à crise, muitas vezes, veja se não é assim, nós tentamos dar um jeito, nós tentamos resolver da nossa forma, nós devemos às vezes e pensamos que do nosso jeito é melhor, mas a palavra de Deus diz assim, que não vem nada sobre nós, que nós não possamos suportar. Escute, tinham outras famílias em Belém, e nem todas foram para Moabe. E nós não temos histórias de morte. Às vezes nós precisamos aguentar um pouquinho mais, você me entende? Às vezes nós precisamos passar pela prova, sabendo que o melhor escape, que o único escape que eu e você precisamos, Ele provém do Senhor. Porque junto com a aprovação, Ele manda escape. Junto com a aprovação, Ele te fortalece. Junto com a
provação vem a provisão de Deus. Quantos creem nisso? Junto com a provação vem a provisão de Deus. Eu preciso aguentar mais um pouquinho, e você precisa aguentar, crendo que Deus está vendo, crendo que Ele está no controle. Você não sai do teu lugar, não abra mão daquilo que Deus te deu, ou da posição que Ele te colocou, porque as coisas têm se tornado difíceis. Ele é um Deus que soluciona todas as coisas. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Não sei o que fazer, Márcia. As coisas estão difíceis, estão duras, estão complicadas. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu posso não ter a resposta, mas Ele tem a resposta. Desafie a crise, porque você sabe que esse momento de aflição, ele vai passar em nome de Jesus. O deserto vai passar e a vitória virá em nome de Jesus. Eu e você temos 25 dias, ainda no ano de 2023. Ah, Márcia, que bobagem, é só um calendário. Você pensa que é por acaso que Deus marcou épocas e estações? Existe um mistério. E eu preciso estar, eu e você somos movidas por um calendário. É claro que o nosso Cronos é diferente do Kairos de Deus. Ele já passou por tudo isso aqui. Ele já sabe de todas as coisas. Mas eu e você somos movidos por isso. Então escute. Esses 25 dias, tem coisa para a gente colocar no lugar. Em nome de Jesus. Tem que sair caos e entrar a ordem de Deus, em nome de Jesus. Se o período lá era cada um fazia o que queria, se o período lá era de sofrer ataques do inimigo, nós temos um Deus, que diz a palavra dele, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Desafiando a crise, não por nós mesmos, passando pela aflição, não porque nós somos masoquistas, não, mas porque nós sabemos que onde Deus nos colocou, é ali que Ele vai nos dar a vitória. Não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua igreja, não desista do ministério que Deus te deu. Sabe aquele emprego que você pediu tanto ao Senhor? Não desista, não desista. Creia que Deus está no controle. Noemi e Ruth, eu quero focar nelas, mulheres de Deus, mulheres que desafiaram a crise, passaram pelas mais diversas aflições. Eu não sei por quantas aflições dessas você já passou. Elas sofreram consequências de escolhas erradas, que foi feita pelo marido de Noemi. Elas passaram por crise financeira. Elas passaram por serem imigrantes. Noemi passou pelo processo de ser imigrante. Vou dizer para você, eu talvez não curta muito essa ideia de ser imigrante não, viu? Porque nós temos um filho que mora nos Estados Unidos e quando eu ia só a passeio, pastor, eu achava muito legal. Mas não tem nada melhor do que a nossa terra, não é assim? E a gente só deve sair se Deus mandar. Então, ela passou por esse processo de ser imigrante numa terra, não era a sua nação, não era o povo de Deus que estava ali. Elas passaram por doença, elas passaram por morte. Nada diferente do cenário que eu e você talvez enfrentemos aí. Mas nada foi capaz de embaçar a visão do que Deus tinha na vida dessas mulheres. Elas passaram por viuvez, elas passaram por separação. Você se lembra que Noemi tinha 2 noras ainda, depois que o seu marido e os seus filhos vieram a óbito. E se tem algo doloroso que nós podemos passar aqui nessa terra, é o processo do luto. Nós vivemos isso nesse fim de semana de um irmão que era muito querido, e talvez a gente não tivesse nem noção do quanto Renato era incrível aqui na igreja. Pense, Erlon, você não conheceu, mas ele era um homem que a gente estava dando aula na EBD, ele chegava com um copo d'água. Que serviço, gente! Pense numa pessoa, o pastor Anderson até comentou sobre isso. Ele estava sempre sorrindo, apesar do processo de luto e da dor que ele passou com a perda do pai.
O pastor Anderson disse que tem um casal que está vindo pela igreja, pelo testemunho do evangelho que esse homem deu. Você tem noção disso? E às vezes nós só damos valor àquilo que nós perdemos. Será que eu e você não estamos vivendo assim? Desprezando aquilo que Deus tem nos dado, desprezando aquilo pelo que nós oramos por tanto tempo, e às vezes nós abrimos mão. Nós oramos pela família do Renato e cremos na consolação do Todo-Poderoso sobre aquela vida. Quantas pessoas estão passando por processo de enfermidade aqui na nossa igreja? Que difícil, irmãos. Só quem já passou por um leito de hospital sabe. Mas a nossa oração é que o Senhor os visite, cada um em seu leito de enfermidade, e que ninguém se sinta só, porque o Espírito Santo habita em nós. Noemi foi separada de Orfa por uma escolha que a sua outra nora fez, lembra disso? E eu tenho certeza que a insistência de Noemi foi talvez para que Orfa não sofresse, voltando para um lugar em que ela não tinha certeza de como estaria, apesar de saber que Deus havia abençoado a terra da onde ela saiu, porque a bênção vem do Senhor. Passou por um momento de separação. Interessante que esse livro da Bíblia talvez tenha o nome de Ruth, mas o personagem principal, ele é o Senhor, que nos ensina fidelidade, que nos ensina bondade, que nos ensina que amizades são pessoas que Deus levanta para nos abençoar aqui na terra. Eu me preocupo quando alguém diz, pastor, que não tem amigos, ou que talvez não tenha uma amiga para compartilhar. Eu, se fosse você, orava por isso. Eu, se fosse você, orava por uma Ruth na sua vida. Mas não é uma amizade por uma amizade, não. É por uma amizade que te leve para junto de Deus. É por alguém que te chame a responsabilidade. Quando você estiver assim, sabe, eu preciso de pessoas assim do meu lado. Glória a Deus, eu tenho um pastor 2 vezes na minha vida, né? Mas às vezes é necessário uma amiga. Nós precisamos de amigas, irmãs. Irmãos, vocês precisam de amigos que te levem para mais perto de Deus. E essa citação aqui do livro de Ruth, o teu Deus é o meu Deus, eu não te largo, usam muito em casamento. Quem usou esse versículo aí em convite de casamento? Usou, Fernanda? Usou, Silvina? Interessante que eu me apego a ti, que Ruth diz, é o mesmo quando lá em Gênesis, Deus fala que o homem apegar-se-á à sua mulher. Então tem fundamento. Então tem pessoas que Deus levanta na nossa vida. Não despreze isso. Eu me lembro de uma vez que tem processos na nossa vida que nós passamos que são interessantes, né? A fama de Ruth, ela foi longe, como uma mulher virtuosa, porque foi isso que Boaz, depois o resgatador, depois você lê o livro de Ruth aí para você entender tudo, porque foi isso que o homem que Deus levantou para dar família a essa mulher, descendência a essa mulher, falou, olha, eu já ouvi tudo sobre você, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, mas irmão, irmã, entenda, aquilo que você faz chega onde os teus pés nem foram colocados e talvez nunca pisem. Portanto, creia que no meio da crise vale a pena ficar firme. Essa mulher ficou firme. E Boaz falou tantas coisas acerca dela, porque a nossa fama chega antes de nós mesmos, não é assim? Mas eu sei que é óbvio que algumas pessoas talvez não sejam de Deus e falem coisas ao nosso respeito. Cuidado com a contaminação também. Esses dias eu recebi 2 irmãs e que uma falava, não, mas me falaram. Eu falei, irmã, foi com você? Não, me contaram. Se não for coisa boa, deixa de lado em nome de Jesus. Amém? Se não for coisa boa, irmã, deixa de lado, não foi contigo. Eu acho isso muito interessante porque às vezes nós nos privamos de pessoas incríveis para conviver.
porque nós fomos contaminados. E que as notícias que cheguem ao nosso respeito sejam como as notícias de Ruth e que chegaram a Belém. Quando ela esteve lá, do quanto ela foi boa, fiel, incrível. O quanto ela escolheu o Senhor e não quis ficar em Moabe porque ela queria Deus. Em nome de Jesus, que as notícias que cheguem ao nosso respeito, aos ouvidos de cada um nessa igreja, que seja perto ou seja longe, são mulheres de Deus, são homens de Deus, são servos fiéis, usam a sua boca para proclamar a palavra, são servos do Deus Altíssimo. No momento de crise, eu e você temos escolhas a fazer, ou a gente foge, ou a gente enfrenta. Ou a gente pensa que não tem mais jeito, ou nós tomamos a melhor conduta, enfrentar junto com o Senhor, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Na hora da crise, não escolha escapes humanos. Ai, mas eu me sinto tão desprezada. E aí a gente começa a fazer um monte de besteira, tentando suprir uma necessidade que em nada, em lugar nenhum, em nem outra pessoa nós vamos encontrar. Porque Deus é quem supre com ampla suficiência todas as nossas necessidades. Escolhas ruins têm resultados ruins. E eu entendo que na fidelidade, naquilo que Ruth plantou, a partir daquela declaração que ela fez, a bênção do Senhor se instaurou na vida dela. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena nos mantermos fiéis ao Senhor. Vale a pena nós crermos que Ele está conosco e que Ele pode todas as coisas. Vale a pena fazer escolhas assertivas, escolhas que combinem com a palavra, escolhas que estão dentro da palavra. A recompensa da virtude na nossa vida em nome de Jesus. Há uma lei, há um princípio que aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. E gente, pense numa coisa. Ruth, ela semeou fidelidade à sua sogra, que era viúva, que era pobre, que não tinha nada, que não podia dar descendência a ela, e era triste ser viúva naquela época, era triste não ter um casamento, era triste não ter filhos. Mas a fidelidade de Ruth, ao escolher o Senhor e acompanhar Noemi, trouxe a ela família, trouxe a ela descendência, trouxe a ela participar da genealogia do Senhor Jesus. Se elas passaram por muitas crises, por muitas perdas, por muito aperto no coração, por muitas incertezas, a virtude foi recompensada, porque depois da crise, elas foram alvos da graça de Deus, alvos da misericórdia. Novos encontros no Senhor foram promovidos, promessas de vida aconteceram na vida delas, notícias boas começaram a chegar. Lembra aí que notícia incrível que Noemi recebeu? Que ela seria avó. E aí as amigas dela, sabe aquelas amigas que estão próximas, disseram: olha, essa Ruth aí que veio com você quando você não tinha nada, ela é muito melhor do que 7 filhos. Eita! E Deus usa pessoas. Vale a pena ficar firme no momento de crise. De lindas amizades, irmãs, redunda a graça de Deus na nossa vida. Elas tiveram, depois da crise, elas experimentaram fidelidade novamente, benignidade. Experimentaram a provisão de Deus. Elas experimentaram o que era estar no lugar certo, na hora certa. É Deus quem dirige os nossos passos. Nesses 25 dias que faltam para encerrar o ano de 2023, Deus pode e Ele quer fazer muitos acertos na nossa vida. Eu creio. Nós também buscamos coisas nos lugares onde nós não deveríamos.
Então agora é hora de acertar o rumo. É hora de procurar no lugar certo. Nós também erramos, mas Deus é misericordioso, como foi com essas mulheres. Nós também recebemos de Deus pessoas que nos sustentam em oração, nos sustentam com a palavra da verdade, nos sustentam nos chamando à responsabilidade, nos sustentam nos lembrando de quem nós somos e de quem é o nosso Deus. Nós também, depois da crise, se nos mantivermos firmes, nós vamos experimentar a provisão de Deus. E não só de pão. Porque não foi esse o motivo da saída de Noemi de lá? Mas Deus não proveu só pão novamente na vida dela. Proveu neto, proveu uma nora melhor que 7 filhos, proveu uma velhice segura, proveu estar sendo lembrada depois de tanto tempo. E nós estamos falando dela em 2023. Depois da crise, nós sabemos que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Não teve um dia que você falou assim, ó, para mim chega, não dou mais conta, não tem mais jeito, mas você está aqui, você sobreviveu, aleluia. Ainda tem muito de Deus para nós vivermos. Depois da crise, eu posso experimentar o improvável. Ruth era gentia, moabita, mas ela experimentou, depois de uma viuvez, depois de um relacionamento de 10 anos em que ela não gerou filho, com o filho de Noemi, ela gerou um filho com Boaz. E sabe qual é o segredo de experimentar isso tudo no Senhor? É buscar abrigo nas asas do Deus Altíssimo. É estar ao lado de pessoas que podem ser usadas por Deus, e eu e você também devemos ser usadas por Deus para pessoas, amém? É saber qual é a porta que Deus abre. A minha oração nesses últimos dias de 2023, por mim e por você, é que eu e você sejamos heróis da fé, num tempo que mesmo que haja crise, nós confiarmos na provisão, Jeová Jiré, no Deus provedor, que está acima de qualquer tragédia humana, e saber que Ele chama a existência coisas que não existem. Vale a pena ser fiel no tempo de crise. Vale a pena deixar Deus arrumar a nossa vida nesses últimos 25 dias desse ano. Vale a pena, a nossa história não acabou, a nossa história não se encerrou. Márcia, mas eu estou bem, mas creia que Deus pode fazer mais. Sabe por quê? Ele faz mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio num Deus que faz essas coisas. Eu creio num Deus que abre portas. Eu creio num Deus que fecha portas, se essa porta não for para você e eu entrarmos. Eu creio por mulheres que eu tenho orado, para que assim como na vida de Ruth, Deus mande família. Eu creio para que, como eu tenho orado até pela minha própria vida, que Deus pode arrumar situações que eu não dou conta. Eu creio que nesses últimos 25 dias do ano de 2023, muitas coisas vão acontecer. E eu creio que nós estaremos aqui no dia 31 de dezembro, na inauguração dessa fachada da igreja, na inauguração dessa obra, que eu e você passaremos de joelhos para o ano de 2024, agradecendo ao Senhor por aquilo que nós nem imaginávamos que Ele fosse fazer. Quantos creem nisso? Quantos creem que no dia 31 de dezembro nós estaremos aqui adorando, glorificando, que mesmo que a crise passe para o outro ano, eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele tem cuidado da nossa história. Creia que Deus está cuidando de você, em qualquer cenário, porque Ele é um Pai de amor. Você pode orar comigo? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu penso que
Talvez nós tenhamos tido algumas projeções para o ano de 2023 e que talvez elas não se concretizaram ainda. Andréia teve uma grande vitória, né, Andréia? Eu celebro ao Senhor junto contigo. Viu, Edelson? Ela defendeu o TCC dela e ela foi aprovada. Dá glória a Deus. Eu não sei qual foi a vitória que você teve aí no ano de 2023. Talvez alguns tenham passado em concursos públicos. Talvez alguns tenham se casado, alguns tenham gerado vida. Talvez alguns dos sonhos que você colocou diante do Senhor e você falou: Deus, 2023, por favor. Talvez eles ainda não tenham acontecido. Mas a minha oração é para que você não desista. Não desista. Creia que Deus pode. Creia que Moabe não é o teu lugar. Creia que deserto não é lugar para nós vivermos. Creia que a nossa história está sendo escrita pelo Todo-Poderoso. Quantos têm sonhos aqui? Quantos acreditam? Quantos acreditam? Eu creio que nessa noite, eu creio nessa noite, que o Senhor está tratando no nosso coração aquilo que precisa, para que nós possamos ter a vitória. Se talvez Noemi tenha falado: troca o meu nome, coloca Mara, porque eu estou em crise com Deus. Essa crise com Deus vai ser jogada por terra em nome de Jesus. Ele é o teu Pai querido. Ele sabe a hora de te presentear. Ele sabe a hora de dar a bênção dele. Eu creio. Eu queria convidar o pastor Anderson para fazer essa oração. Desses últimos 25 dias de 2023, crendo que Deus pode fazer. Vamos orar.